Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BTHF11, o Hedge Fund da BTG, o antigo BCFF. Na verdade ele sempre foi BTHF, mas era um fundo setipado, e aí depois ele incorporou o BCFF, fundo de fundos do BTG, como vocês já sabem. Se você ainda não sabe, foi isso que aconteceu. E é um fundo que começou a negociar na bolsa, ele era um fundo setipado. Lembrando pessoal, resumidamente, para quem não sabe o que é um fundo setipado, eu expliquei isso no vídeo passado, mas sempre é bom lembrar. Fundo setipado é um fundo imobiliário, no caso de um fundo imobiliário setipado, ele é um fundo que tem lá está registrado na CETIP, que é na B3, mas ele não é negociado na Bolsa de Valores, ele é negociado no mercado balcão. Ou seja, para você comprar e vender cotas, você tem que ligar para a corretora e falar que quer comprar ou vender. E ele é vendido muito como sendo um ativo que não tem oscilação. Exatamente, ele não tem oscilação porque ele não tem liquidez. Ele não tem a liquidez que tem num ativo de bolsa. E aí que tá, quando isso aconteceu mês passado e provavelmente ainda está acontecendo, que são os cotistas que eram do BTHF, cotistas que eram antigos do BTHF, que estavam comprados num fundo setipado, e a partir do momento que esse fundo começou a ser negociado em bolsa e algumas pessoas venderam, falaram, opa, não era tão tranquilo assim quanto eu imaginava, e começaram a vender e a cota despencou. Mas vamos falar, eu expliquei bastante isso no relatório passado, pega na playlist que tem dele e assiste que ficou bem bacana. Mas vamos para o relatório gerencial agora de janeiro no BTHF. Bom, vamos lá. Relatório de janeiro agora, é um fundo... E aqui, pessoal, é importante de vocês lembrarem, porque isso aqui o BTG está fazendo um trabalho muito bacana em termos de rapidez na divulgação dos relatórios. Isso começou com o BTG, o BRCR, o BTHF. Então, quando o fundo é gerido pelo BTG, não somente administrado, mas gerido pelo BTG, as coisas estão parecendo que estão funcionando bem, isso é muito bom, e os fundos estão performando muito bem, até para ele justificar aquele prêmio que aparece lá nos relatórios do BTLG, né, como a melhor real estate, aí, a melhor asset de real estate. Eu não sei de qual é o segmento, se é Brasil, não sei de cabeça. Bom, então aqui falando do relatório, então, como eu falei para vocês, relatório de janeiro, é que eles falando algo que eles falaram no relatório passado sobre a cisão do fundo e em ter o fundo para a separação, né, que optaram manter no ambiente CETIP, e consequentemente a partilha proporcional dos ativos e a integralização dos ativos do BCFF, que fizeram com que o fundo saísse de um fundo pequenininho para um fundo gigantesco. Na verdade, esse aqui foi o contrário, não foi o fundo grande que abocanhou o pequeno, foi o pequenininho que abocanhou um grande, mas faz total sentido, inclusive para você que assistiu o vídeo eu não sei se esse vídeo está sendo depois do vídeo de domingo, mas acredito que sim, que é o vídeo que eu explico o que são os hedge funds, que são os multi-estratégias. Faz total sentido um fundo de fundos se transformar num hedge fund. Então teve a integralização, patamar de 2,1 bi, aumentando a proporção de fundos no portfólio de fundos, obviamente, porque ele não era um fundo, ele era um fundo que tinha imóvel físico, inclusive aquele próprio ativo que o Shopping Maceió, que foi comprado do HSML, estava no BTHF e agora sendo negociado em bolsa. Então, claro que aumentou a proporção de fundos imobiliários na carteira exatamente pela incorporação do BCFF. E aí em dezembro o fundo começou a ser negociado na bolsa. Nesse mês o fundo agora de janeiro gerou 0,6 centavos por cota de resultado e pagou 0,97, o que dá um dividend yield de 3,17 aí anualizado e 1,34 no mês, principalmente em função disso aqui, né? A gente viu e eu expliquei para vocês o motivo dessa... Na verdade, eu tentei explicar a minha suposição, que é a questão que eu falei no início do vídeo, a questão de ser cotistas de um fundo setipado sendo negociados em bolsa. E aqui, pessoal, algo interessante, que é um resultado bem abaixo do que foi distribuído, mas eu já vou explicar o porquê que isso aconteceu. Então, provavelmente, isso vem acontecendo, aconteceu no mês passado também, aconteceu nesse, eu não sei se no próximo mês irá acontecer, você já vou entender. Em relação ao portfólio, o fundo tem 50% alocado em fundos de CRI ou CRIs diretamente, então ele considera... Nossa, passando uma ambulância aqui, acho que vocês estão escutando. Ele considera fundo de CRI na mesmo segmento de
CRI. Particularmente, eu separaria fundo imobiliário de CRI diretamente, mas acaba sendo, até porque o fundo de CRI, ele é obrigado a ter 2/3 do portfólio em CRI. Ele pode ter outras coisas lá dentro também que poluem um pouco essa análise. Falando aqui, sendo CRIs diretos 22%, nas seguintes taxas, dentro desses 50%, 22% em CRIs diretos. 64% em PCA 9,67%, 34% em CDI, taxa média aí de 3,12% e uma pequena parcela aí em GPM, taxa média de 15%. Cota patrimonial encerrou 9,89%, um deságio bem grande aqui, né? Se a gente for fazer uma continha aqui, 6,71 dividido por 9,89. Estamos falando aí de 22% de deságio, é bastante coisa. Então isso acaba trazendo se tornando interessante, mas sempre lembrando, e aí eu quero que, se você não assistiu o vídeo do domingo, assista, porque uma coisa é você ter um fundo de fundo ou você ter um fundo de papel negociando com deságio. Outra coisa é você ter um fundo que tem uma porcentagem de imóvel dentro dele. E você tem que, aí não é o P sobre VP que você vai olhar quanto o preço por metro quadrado esse imóvel está negociando. Então tome muito cuidado ao analisar hedge fund, e por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo no domingo, porque é muito difícil você precificar um fundo de um hedge fund, e também é muito difícil você comparar com outro hedge fund, porque você tem hedge fund que tem SPE, tem hedge fund que não tem hedge fund que só tem CRI e fundo imobiliário, tem hedge fund que tem imóvel como o próprio BTHF, então tomem muito cuidado com isso. E que eles falando, pessoal, eles fizeram um baita de um explicativo aqui, dizendo, meio que é uma autopromoção do fundo, dizendo a questão de quanto que eles enxergam como oportunidade, fizeram algumas comparações, só que, claro, eles não citam quais são esses outros fundos aqui, né? Aí eles falam sobre comprar comprar na baixa, fizeram algumas simulações. Pessoal, se vocês tiverem interesse de ler, leiam, mas assim, é uma autopromoção que o fundo fez. Aqui é mais sobre a questão da carteira do fundo. Ó. Com a incorporação, o BTHF passou a deter toda a carteira do BCFF com taxas ainda mais atrativas. Por quê? Ele comprou os ativos do BCFF, as cotas a preço de mercado. Então você zerou o preço médio. Foi uma negociação boa, até para o próprio BTHF isso. E aqui eles colocam algumas posições de fundos imobiliários que eles colocam aqui que tem, acho que são 50 ativos, né, se eu não me engano, mas 10% os 10 maiores fundos imobiliários da carteira que veio do BCFF corresponde a 65%. Então eles colocaram aqui os fundos, e é uma carteira que não me agrada. Não me agrada em termos de fundo imobiliário, não me agrada e nunca me agradou. Por isso que eu nunca fui cotista do BCFF. Na verdade, minto, eu já fui cotista do BCFF lá atrás. Foi um dos primeiros fundos que eu investi, mas por total desconhecimento. Eu fui para o fundo de fundo exatamente para poder entender como funcionava e para ter diversificação. E o BCFF sempre teve meio hypado, meio que em função até mesmo do próprio Thiago, né, o Thiago Nigro, que ele era um fundo que investia nele, mas eu investia antes nele, no caso. Mas acabou consolidando a minha opinião. Mas assim, depois que eu comecei a estudar de verdade, entender, eu vi que não fazia sentido muito ter E como vocês sabem, eu não sou um cara que gosta muito de fundo de fundos. Mas assim, são posições que não me agradam. Não me agradam. Claro, não posso falar porque a posição do Canip é interessante. E aqui, pessoal, mostrando como que foi as compras que o fundo fez. Na verdade, as compras não. A incorporação que ele fez dos fundos que estavam dentro do BCFF e a que preço que ele fez. Então, existe um potencial muito grande de retorno. Porque, por exemplo, ele comprou o Canip, ele pegou o Canip dentro do BCFF a um preço de R$ 57,00 por cota. Fazendo, claro, que o desconto do valor patrimonial do Canip juntando com o desconto patrimonial do BCFF. Então eles fizeram isso, deu mais ou menos, eles calcularam esse preço de R$ 57,30. Então eles pegaram praticamente todos os fundos que estavam dentro do BCFF com um baita de um deságio. Então por isso que, por mais que eu não goste do portfólio, você tem que sempre, dinheiro não aceita desaforo. Então pode ser uma alternativa para quem quer montar posição em um hedge fund bem descontado. Eu particularmente não gosto e não estou recomendando isso para vocês.
Na parte de tijolo, pessoal, ele tem dois ativos, são dois ativos, o 3,4% que é a compra do Shopping Pátio Maceió, e aqui, pessoal, para você cotista do HSML, apenas confirmando a minha tese que eu coloquei nos vídeos do HSML, se vocês não assistiram, assistam, que foi essas vendas que o HSML fez da porcentagem de shopping, vendendo com lucro, distribuindo parte desse lucro, só que com a obrigação de recomprar esses ativos ao preço que ele pagou. Então, ele distribui o lucro e aí ele vai arrumar dinheiro onde para ele recomprar esses ativos agora, mais para frente. E aqui reforça a tese que o BTHF já reconsidera a compra, porque ele já está considerando a TIR. Ele está fazendo a conta da TIR. Se ele está fazendo a conta, a TIR só é possível de ter a taxa interna de retorno com a venda do ativo. Porque se o fundo não tem, se o imóvel não é vendido, você não tem taxa interna de retorno porque ele só está te gerando rendimento. A partir do momento que você vende, você consegue ter a taxa interna de retorno desse ativo. Então, eles já estão considerando a venda. Então, você, cotista do HSML, já se prepare que daqui a alguns bons meses, né, pelo menos uns 4 anos aí, acho que é o prazo lá para poder fazer a compra, o HSML vai ter que recomprar essa porcentagem, assim como o Paralela que ele vem, não, o Paralela ou Uberaba? Agora eu não lembro, que ele vendeu para o KNHF, agora eu não lembro se é o Paralela ou se é o Uberaba, é um dos dois, que ele vendeu uma porcentagem também, que ele vai ter que recomprar. E o outro imóvel, que é o EZ Tower, 60% da EZ Tower, aqui, pessoal, é um ponto interessante, que é um ativo que é bom, tá numa região lá da Shukri Zaidan, que a gente vê aqui, principalmente por causa, ele até coloca aqui na crescente movimentação lá da parte do Rocha Verá, e quem assiste os vídeos do JSRE, que eu falo bastante da recuperação dessa região, então aqui porque ele tá 53%, ele tem 47% de vacância, então o fundo aqui ele tem um potencial para poder gerar receita nesse ativo aqui. E eles falam que esse ativo é um caso típico de curva J. Pessoal, o que é curva J? Curva J é um conceito onde simplesmente é o J, é isso aqui, né? O J é isso aqui. Se a gente for pegar, que eu não sei como é que eu vou conseguir desenhar aqui. Mas se eu pegar. Pessoal, é simplesmente isso aqui, né? É um J. O que significa? Que há um desembolso até a hora que você tem o retorno desse ativo. Então, eles até colocam aqui, embora no momento os rendimentos não sejam tão atrativos, acreditamos fortemente no seu potencial de valorização. Ou seja, você tem uma compra, você desembolsa o dinheiro, espera para depois ter a valorização. Por isso que é chamado de curva J. Isso acontece muito com desenvolvimento. É a hora que o fundo ou quem está desenvolvendo coloca o dinheiro, investe dinheiro, ou seja, tem aquele momento da curva J que está descendo, para depois que ele construir e depois que ele começar a vender, a curva subir, ele recuperar e até ter o lucro nessa posição. Aí eles falando que o custo de desenvolvimento, o custo de reposição desse ativo é 20 mil metros quadrados, né? Falando que uma boa negociação. Aqui falando sobre os movimentos da pós-união, aqui a gente já sabe tudo que... E aqui é isso que é interessante, por isso que vocês têm que tomar cuidado. Nesse caso, eu acho que faltaria eles colocarem aqui a questão, eles falam de fundo de tijolo, porque esses dois ativos aqui, eles estão dentro de fundo imobiliário, mas eles poderiam colocar o preço por metro quadrado, acho que seria mais interessante. Aqui falando do overview, né, potencial, oportunidade, valorização potencial, a carteira, a quantidade de ativos, blá 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 blá. Cenário macro, vamos passar. E aqui, pessoal, é importante só para explicar para vocês, não sei se vocês, quem é cotista, deve ter reparado que tem esse 3zinho aqui. E o resultado do fundo foi menor. Por quê? Receita considerando metade do mês pós-união BCFF. Ou seja, o que isso significa? Que ainda a receita total ainda não está incorporada. Eu não entendi muito bem o porquê disso. Mas por isso que eu espero que no próximo mês já seja a receita total, para a gente poder, inclusive, estimar o quanto que é o potencial de geração de receita, porque ele coloca um guidance bem agressivo de pagamento, de 9,2 centavos a quase 10 centavos por mês até maio. Então é um guidance agressivo de pagamento, então a gente precisa ver se de fato o que ele está gerando de resultado é plausível para isso. Por isso que a gente tem que esperar a receita tá completa do BC, a receita do BCFF está completa.
Aqui a gente vê o portfólio do fundo, né? Ele tem CRI, fundo de papel, fundo de tijolo e ativo real. Não, na verdade, acho que aqui ele está falando dos fundos de tijolo mesmo, ele não está falando dos ativos. Acho que ele está falando aqui de fundo de tijolo, ele não está falando do preço. Eles poderiam colocar preço por metro quadrado aqui para a gente ter uma noção de desconto, de deságio desses ativos, né? E aqui, carteira do fundo, 37 CRIs na carteira, duration de 5 anos, 463 milhões, PL de 22%. Aqui as maiores posições de fundo. Como eu falei para vocês, não são fundos que me agradam. Aqui os dois ativos reais, né, os ativos reais. São ativos, a gente vê, né, tem BTC e IRIM, e o RDM eu gosto, né, mas precisa ver, não é um fundo que agrada, a VGHF também é um fundo que não agrada, também gosto, mas XPML muito bom, BTLG muito bom, mas na grande maioria aqui são fundos que eu não gosto. Eu, por exemplo, eu prefiro a carteira de fundo imobiliário do ITRI, do Itaú, eu acho muito melhor do que essa carteira aqui. Beleza, pessoal? Então era isso, mais um mês acompanhando aí o BTHF, quer dizer, mais um mês, um dos primeiros meses acompanhando, um mosquito aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.